Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos estudar as camadas internas da Terra e também os principais tipos de rochas encontradas em nosso planeta. Espero que vocês gostem da aula. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei a máxima satisfação em respondê-las. Vamos ao nosso encontro. Aqui nós temos uma linda imagem do nosso planeta, da superfície até o seu núcleo, que nos permite visualizar as camadas internas da Terra. Vamos começar pela crosta terrestre, que é essa camada escura que está aqui, também chamada de litosfera. Lito, pedra, esfera de pedra. A crosta terrestre, de acordo com os cientistas, apresenta uma espessura média de 35 quilômetros. É bom frisar que essa informação provém de uma teoria ou de várias teorias, uma vez que é impossível nós medirmos com precisão a espessura da crosta terrestre. Sabemos que nas suas partes mais profundas, essa espessura pode ultrapassar a 100 quilômetros e nas partes mais rasas, essa espessura fica em torno de 6, 5 quilômetros. Sendo assim, a crosta terrestre está dividida em duas partes. A primeira camada, que é a camada superficial, nós chamamos de cial, uma vez que esta é constituída predominantemente por silício e alumínio. Abaixo do cial, nós temos uma camada chamada cima, constituída predominantemente por silício e magnésio. Relembrando que a crosta terrestre está dividida em duas camadas: cial, a camada mais superficial, e o cima, a camada interna da crosta terrestre. Se nós representássemos a crosta terrestre através de uma laranja, esta seria a casca da laranja, para que vocês tenham ideia de como essa crosta terrestre é muito fina. Abaixo da crosta terrestre, nós temos uma camada denominada astenosfera, que, de acordo com os cientistas, possui rochas e minerais em estado de fusão, misturadas com rochas e minerais solidificados. Sendo assim, a astenosfera é uma camada intermediária encontrada entre o manto e a crosta terrestre. De acordo com os cientistas, a crosta terrestre ela flutua sobre a astenosfera, uma vez que esta está dividida em várias placas tectônicas. E essas placas tectônicas, submetidas a violentas pressões procedentes da astenosfera e também do manto, se movimentam alguns centímetros no sentido horizontal, assim como no sentido vertical. Então, através desse movimento das placas tectônicas e dessa violenta pressão procedente da astenosfera e do manto, que faz com que essas placas se desloquem, é que nós teremos a formação
de cadeias de montanhas, a ocorrência de abalos sísmicos e também a erupção vulcânica, ou seja, o vulcanismo presente em nosso planeta. Abaixo da astenosfera nós temos o manto. O manto é uma camada bastante espessa. A sua temperatura vai aumentando na medida em que a profundidade também aumenta. Sendo assim, estima-se que no limite do manto com o núcleo externo do planeta, a temperatura possa chegar a cerca de 4.000 graus. O manto ele é constituído por material magmático, rochas e minerais em estado de fusão. E a sua composição química é formada predominantemente por silicatos ferromagnesianos. Professor, como é que se sabe que no manto o material predominante é constituído por silicatos ferromagnesianos? É fácil. Quando o vulcão entra em erupção e expele a lava nada mais é do que o magma. De onde provém esse magma? Da astenosfera e do manto. Sendo assim, é só coletar o magma ou a lava vulcânica, analisá-la quimicamente e você terá a sua composição. Então, os silicatos ferromagnesianos constituem a base química, vamos dizer assim, do magma contido no manto. Abaixo do manto você vai ter o núcleo externo, que se encontra em estado líquido em função das suas altas temperaturas. Professor, mas como é que sabe que esse núcleo externo é líquido? Ora, os cientistas têm suas técnicas para poder analisar a estrutura interna do nosso planeta, sabendo que as ondas sísmicas se propagam em velocidades diferentes, dependendo se a área por onde elas passam é sólida ou líquida. Sendo assim, os cientistas eles conseguem ter uma análise bem próxima da realidade. Então, esse núcleo externo, assim como o núcleo interno, é constituído ou são constituídos predominantemente por níquel e ferro, razão pela qual o núcleo do planeta também é chamado de NIF. Só que no núcleo interno nós temos o ferro e o níquel, os dois minerais predominantes, em estado sólido, mesmo que a temperatura aqui venha a ser de aproximadamente 6.000 graus, a temperatura da superfície do Sol, 6.000 graus centígrados. E, professor, mas por que a essa temperatura o núcleo interno ele é sólido? De acordo com os cientistas, a pressão que a massa do planeta exerce sobre o núcleo interno faz com que, independentemente da temperatura em que ele se encontre, o mesmo se encontre em estado sólido e não líquido. Aqui nós temos um desenho feito por mim para mostrar a vocês a crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre ou litosfera nós temos lá o magma, presente na astenosfera e também no manto. E a ideia aqui é mostrar a vocês que a espessura da crosta terrestre varia. Então ela é mais espessa onde? Nas áreas continentais. E onde a crosta terrestre é mais fina? No assoalho oceânico. Então, em função disso, você tem essa ideia de que os pontos de menor espessura da crosta terrestre se encontram no assoalho submarino, no assoalho oceânico. E os pontos de maior espessura nas estruturas continentais existentes em nosso planeta. Aqui nós temos, por curiosidade, um recorte parcial do relevo submarino. Aqui nós temos a plataforma continental.
que também é chamada de bainha ou borda dos continentes. A profundidade chega a uma média de 200 metros. Ao final da plataforma continental existe o talude, representado por uma escarpa que pode se projetar mais de 2, 3, 4 mil metros. O assoalho oceânico, lá embaixo, encontramos gigantescas planícies abissais, também chamadas de região pelágica, e as partes mais profundas dos oceanos nós chamamos de fossa oceânica. Por curiosidade, a parte mais profunda do oceano encontra-se lá no Oceano Pacífico, a Fossa das Marianas, com mais de 11 mil metros de profundidade, localizada bem próxima às Filipinas, ou seja, o arquipélago filipino. Aqui nós temos agora o planisfério mostrando a vocês as placas tectônicas. Repare que o nosso planeta ele possui placas de grande extensão e também algumas placas pequenas. Essas linhas que separam essas áreas são os limites das placas tectônicas. Lembrando que essas placas se movimentam alguns centímetros por ano em razão das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre. Aqui nós temos agora os principais tipos de rochas. Começamos a analisar as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Lembrando que as rochas magmáticas também podem ser chamadas de ígneas. São as mais antigas rochas existentes no planeta. Basta lembrar que no início do processo de formação da Terra, quando o planeta já estava sendo desenhado, a superfície da Terra era composta por material magmático. Claro que a informação que eu estou dando a vocês provém de teorias. Sendo assim, se a superfície do planeta era constituída por material magmático, na medida em que esta começou a se resfriar, o que nós tivemos? O surgimento das rochas magmáticas. As rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas são aquelas que se formam a partir da lenta solidificação do magma no interior da crosta terrestre. Então, em alguns pontos da crosta terrestre, teremos a formação de intrusões magmáticas, ou seja, a pressão que o magma exerce na crosta vai romper passagens, ou seja, vai promover a abertura de passagens por onde esse material magmático irá emergir. Não necessariamente esse material magmático chegará aqui na superfície. Em muitos casos, esse material magmático se solidifica aqui no interior da crosta terrestre. Então, quando o magma se solidifica lentamente no interior da crosta terrestre, nós temos a formação das rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. O granito, muito conhecido por nós, uma rocha utilizada em calçamento de ruas, o paralelepípedo, a brita utilizada na produção do concreto. O granito também é uma pedra ornamental que hoje é empregada pela construção civil. Enfim, é uma rocha muito abundante na crosta terrestre. Aqui nós temos o diorito, ele até é um pouquinho parecido com o granito. Aqui nós temos o sienito, que são outros exemplos de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Essas rochas possuem cristais macroscópicos que podem ser vistos a olho nu. Aqui nós temos as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas são aquelas que se formam a partir da rápida solidificação do magma na superfície do planeta.
Então, em alguns pontos, o magma, em função das violentas pressões que ele exerce na crosta terrestre, rompe a crosta e, por essas fissuras da crosta, esse material magmático sobe, emergindo na superfície da crosta terrestre e dando origem aos vulcões que no passado existiam em grande quantidade no planeta e que existem até hoje, estimando-se que a Terra possua algo em torno de 1.500 vulcões ativos. Então, esse material magmático, que na verdade é a lava, quando expelido na superfície, vai se solidificar muito rapidamente, dando origem às rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Eu citei como principal exemplo o basalto. Aqui eu botei imagens de 3 rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. O basalto, que tem essa tonalidade escura, o diabásio, que também tem essa tonalidade aqui escura. O basalto e o diabásio são muito encontrados aqui no Brasil, no Planalto Meridional, uma unidade do relevo brasileiro que foi submetida à intensa atividade vulcânica no período Triássico da Era Mesozoica. Aqui nós temos a pedra pome, também chamada de pedra-sabão, em função de ser muito leve, que tem essa tonalidade aqui bem clarinha. Então são exemplos de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas encontradas na superfície do nosso planeta. Aqui nós temos as rochas metamórficas. Professor, como é que se forma uma rocha metamórfica? As rochas metamórficas se formam a partir das altas temperaturas e elevadas pressões que são exercidas nas rochas pré-existentes do nosso planeta. Sendo assim, quando uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar é exposta a altas temperaturas e elevadas pressões, essas rochas sofrerão uma mudança nas suas estruturas minerais, dando origem às chamadas rochas metamórficas. Aqui nós temos, por exemplo, 3 tipos de rochas metamórficas. O gneiss, que deriva do granito, o mármore, que deriva do calcário, a ardósia, que deriva da argila. São 3 tipos de rochas metamórficas muito comuns em nosso planeta. Claro que existem muitos outros tipos de rochas. Aqui nós estamos dando apenas alguns exemplos, até mesmo porque essa aula não é um curso de geologia, e sim uma base para que vocês possam entender a dinâmica de formação do relevo do nosso planeta. Aqui nós temos um desenho para mostrar, os 2 tipos mais comuns de formação de rochas metamórficas, o metamorfismo regional e o metamorfismo de contato, que eu vou explicar agora no próximo esquema. Esse desenho aqui foi elaborado por mim. Então aqui você tem o metamorfismo de contato, ocorre quando as violentas pressões que o magma exerce na crosta permitirá o seu fraturamento, formando fissuras por onde teremos a intrusão do material magmático. E o aumento da temperatura e também da pressão sobre as rochas pré-existentes que estão aqui embaixo irá fazer com que as rochas sofram alterações na sua estrutura mineral. Então aqui nós temos o metamorfismo de contato, que é um processo que ocorre sobretudo nas áreas onde nós encontramos intrusões de material magmático, o aumento da temperatura e também a alta pressão contribuindo para a mudança estrutural ou de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar. E aqui nós temos o metamorfismo regional,
que normalmente é encontrado nas áreas de convergência de placas tectônicas, onde nós temos a formação de grandes cadeias de montanhas. Sendo assim, basta lembrar que nessas áreas de convergência de placas tectônicas também se formam fissuras na crosta terrestre, por onde o material magmático irá emergir, podendo ou não atingir a superfície do planeta. Então, o metamorfismo regional ele ocorre em macroescala, estando presente principalmente nas áreas que estão ligadas ao processo de formação das cadeias de montanhas, sobretudo nas regiões que apresentam o que nós chamamos de limites convergentes de placas tectônicas. Aqui nós temos as rochas sedimentares. Como se formam as rochas sedimentares? Eu coloquei esse desenho para mostrar a vocês, como se forma uma rocha sedimentar. Aqui nós temos a crosta terrestre, representado nessa tonalidade cor vinho, e aqui eu coloquei 4 camadas de sedimentos dispostas horizontalmente, ou seja, uma sobre a outra. Essas camadas de sedimentos se acumulam durante milhões e milhões de anos. Professor, de onde provém esses sedimentos? Ora, do desgaste do relevo continental e do relevo marítimo. Então, por exemplo, na parte continental você tem o intemperismo ou meteorização das rochas, que é um processo de natureza física, química e biológica que vai decompondo lentamente as rochas, transformando-as em solo. Parte desse material decomposto das rochas será removido e transportado pelo vento, por um rio, pela água da chuva, por uma geleira e por aí vai. Em alguns pontos do planeta, sobretudo naquelas áreas onde o relevo é mais baixo, teremos a deposição desses sedimentos. E na medida em que aumenta o número de camadas de sedimentos que vão sendo depositadas uma sobre as outras, a pressão aumenta e, além da pressão, você vai ter o aumento da temperatura, que irão contribuir para a transformação desses sedimentos em rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem ser chamadas também de rochas detríticas, uma vez que provém dos detritos de outras rochas encontradas na crosta terrestre. Aqui nós temos, por exemplo, esse desenho, esse esquema, para mostrar aqui a meteorização e erosão. Então, a meteorização é o nome que se dá ao intemperismo, que é aquele processo de natureza física, química e biológica que atuará sobre as rochas, desagregando-as, decompondo-as e transformando-as em solo. A erosão é o processo que vai promover o desgaste do relevo original. E os agentes de transporte, água, vento, gelo, etc., removerão parte desses sedimentos, depositando nas áreas mais baixas do planeta, dando origem às bacias sedimentares. Aqui nós temos 3 exemplos de rochas sedimentares. O arenito, que é muito comum aqui no Brasil e em outras partes do mundo. O argilito, olha a tonalidade dele avermelhada, também é encontrado em grande quantidade. E o calcário, que é uma rocha sedimentar que deriva de carapaças ósseas, por exemplo, esqueletos de corais mortos com o passar de milhões e milhões de anos e irão se transformar em calcário, uma rocha utilizada na indústria química. O pó de calcário é empregado na correção do solo, em áreas onde o solo é ácido, enfim. E nós temos também as rochas sedimentares de origem química. Aqui em cima você tem o estalagmite, embaixo o estalagmite.
Esse tipo de rocha se forma em cavernas de calcário. Então a água ela vai dissolvendo o calcário. Então no teto da caverna, né, formam-se aquelas gotas de água que nem sempre caem na superfície da caverna, sobretudo naquelas épocas de menor incidência de chuva. Sendo assim, a água, ao evaporar, ela vai deixar, né, esses elementos minerais agregados que criarão essas pontas que crescem do teto em direção à superfície. Embaixo nós teremos um processo inverso. Aquelas gotas que precipitam e caem no assoalho da caverna, elas evaporam e os elementos minerais se acumulam. Então você vai ter o surgimento daquelas pontas que crescem no sentido inverso. Então o estalactite e o estalagmite são exemplos de rochas sedimentares de origem química, que são muito comuns nas cavernas de calcário, não só encontradas no território brasileiro, assim como em tantas outras partes do mundo. Sendo assim, moçada, nós finalizamos o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, aquele joinha, fortaleça o canal aí, cara. Compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Venha fazer parte da família Geogênio, que é considerada hoje uma família muito unida, vários alunos, não só os meus alunos, como outros tantos jovens do Brasil afora, já estão assistindo essas aulas do canal Geogênio, têm elogiado bastante. Enfim, estamos trabalhando para que vocês consigam ter uma base melhor e também ter um excelente desempenho em concursos de vestibular, Colégio Naval, SpaceX, ESA e por aí vai. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!